Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da disciplina de Seminários 2 do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, o PPGAG, aqui da UTFPR Campus Pato Branco. Essa é uma ferramenta que vai ter como objetivo divulgar alguns dos temas que são tratados aqui no programa, conectando então a pesquisa acadêmica com a comunidade. Eu me chamo João Vitor Santos, sou doutorando aqui do PPGAG, e hoje nós vamos falar sobre fruteiras de clima temperado, que aqui são estudadas na linha de pesquisa em horticultura e recursos florestais. Mais especificamente, vamos discutir dinâmica de dormência em fruteiras nas regiões de inverno ameno. Para aprofundar então esse tema tão estratégico para o setor agroindustrial brasileiro, temos hoje dois convidados especiais que estudam o assunto de perto, os doutores Idemir Citadin e Rafael Pertile. A apresentação deles eu vou deixar para fazerem os mesmos, então bem-vindo ao podcast, os dois. Idemir, pode começar, depois o Rafael segue. Muito bem, é um prazer, uma satisfação estar aqui e falar um pouquinho dos nossos trabalhos, na companhia então do Rafael e sendo aí entrevistado, né, no diálogo com o João Vitor. Eu me chamo Idemir Citadin, eu sou professor do Magistério Superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, desde 1994. Estudo as fruteiras de clima temperado desde 1997, quando iniciei, na verdade, 1996, né, com a disciplina de fruticultura. A partir de 97, fiz mestrado, doutorado na sequência, estudando, então, adaptação, melhoramento e a dormência de fruteiras de caroço, principalmente a pessegueiro. Fui orientado pela doutora Maria do Carmo Bassol Raceira, da Embrapa, que se aposentou este ano, né, e deixou um legado indiscutível, né, com relação às fruteiras de clima temperado em geral, porque ela foi melhorista, principalmente de pessegueiro, mas tem trabalhos com melhoramento da ameixeira, tem trabalhos com melhoramento de fruteiras vermelhas, né, amora, mirtilo, enfim. Eu estudo mais aprofundadamente o tema de dormência a partir de 2012 para cá, né, com orientação específica com o tema dormência. E é isso, né? Eu acho que a dormência nas regiões de inverno ameno é fundamental, né? A gente tem que entender, buscar adaptar o material para as condições de inverno ameno. E a gente, na sequência, vai falar mais sobre essas questões. Vamos deixar aí para a apresentação do Rafael. Então, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que a pessoa está ouvindo. Me chamo Rafael Pertile, sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia, formado na UTFPR. Fui orientado, então, do professor Idemir Citadin por longos 11 anos. E atualmente sou pesquisador de PAGRE, Estação Experimental de Videira, trabalhando na área de fitotecnia, mais exclusivamente com as espécies, algumas espécies como fruteiras de caroço e videira. Minha trajetória na fruticultura iniciou em 2013, fazem 12 anos, mais de 12 anos, praticamente, junto com o professor Idemir, então, também na graduação. Estudei um pouco de tudo, né, mas mais aprofundadamente a dormência durante o mestrado e doutorado, entendendo, então, sobre dinâmica de dormência e resistência ao frio, então, um outro assunto que está diretamente ligado à dormência. E, atualmente, então, vou iniciar alguns estudos na IPAGRE Videira, focado, então, nas fruteiras de caroço. Que legal, excelente. Então, para começarmos a entender, né, a dimensão do tema que a gente vai tratar aqui, eu vou lançar a primeira pergunta para o professor Idemir Citadin. Idemir, qual seria a importância das fruteiras de clima temperado para a economia brasileira
E o que tu acha que são os desafios para a produção delas aqui no contexto regional? Principalmente no que se trata do contexto de mudanças climáticas, né? Porque daqui a uns anos as condições que nós temos hoje de clima não vão ser as mesmas daqui a alguns anos se continuar no contexto que estamos vivendo. Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Porque a gente vive num país que é basicamente tropical, subtropical, e aí é uma pergunta que normalmente me fazem, né? Por que fruteiras temperadas, né? Num país? Só que nós temos um país continental. Nós temos regiões em que as fruteiras temperadas elas têm uma relativa adaptação e que não se pode cultivar fruteiras subtropical e tropical. Né? Então, e essa região, elas são enormes. Elas são muito maiores somadas do que muitos países de clima temperado. Então, essa é a primeira condição, ou seja, nós temos solo e clima, pode não ser o ideal, mas temos para cultivar. Segundo, que as fruteiras de clima temperado são previsíveis, são mercadologicamente aceitas. O mundo todo conhece uma maçã, uma pera, uma uva, né? uma fruta de caroço, seja pêssego, ameixa, para dar um exemplo de algumas fruteiras clima temperado. Terceiro, grande parte destas fruteiras tem conservação pós-colheita, né? Que permite, então, fazer uma estocagem e abastecer o mercado durante vários anos, né? Vários meses do ano. E o quarto, e talvez o mais importante, né? Elas são mercadologicamente aceitas, ou seja, o consumidor conhece e consome frutas de clima temperado. Então, produzir frutas de clima temperado no Brasil, nas nossas condições, é uma estratégia para evitar uma enxurrada de importações. Porque se a gente não produzir aqui, vão trazer de fora. Né? Vão trazer, como já traziam, até a década de 70, 95% da maçã era importada, como é hoje, 95% da pera é importada. Né? A uva, ainda, parte dela é importada, então nós temos espaço de mercado de consumo, né? Para a gente produzir e vender as nossas frutas temperadas. Né? Agora, o desafio é produzir frutas de clima temperado no Brasil, que tem uma condição de clima adversa. O inverno não é tão regular. O verão é quente e úmido, que é bem diferente das condições de origem. Normalmente, nas condições de origem, é um verão quente e seco, porque faz com que essas plantas elas não sejam tão acometidas por doenças. Né? Aqui, a predisposição de ocorrência de doenças nessas espécies é muito maior. Exige muito mais intervenções, muito mais cuidado, muito mais manejo. E o inverno, que é o tema que nós vamos abordar durante a dormência, é um inverno irregular. Esquenta, esfria. Né? Às vezes tem anos que, como esse ano, ocorre um acúmulo de fio razoável. Os outros anos são péssimos. Aí dá uma brotação totalmente irregular. E é com isso que o produtor tem que lidar. Né? Num cenário como esse, de um inverno irregular, de um verão úmido, produzir fruta com uma qualidade próxima de que vem importada, porque senão o consumidor não vai comprar, vai comprar de fora. Então, esse é o cenário que eu vejo, né, nas frutas temperadas. E por isso nós produzimos aqui, porque nós temos um mercado consumidor enorme. Né? Perfeito, professor. Eu acho também que para entender o assunto a gente precisa começar a abordar o que é característico dessas espécies, no caso a fruteira de clima temperado como um todo, que é o período de dormência. É algo que todas as plantas passam e que determina a produção e também algo que é característico de cada cultura. Então, para esse conceito fundamental, o Rafael, que é uma pessoa que conhece o tema com bastante propriedade, que também já estudou, que conduziu pesquisas, no caso, em parte
da sua trajetória aqui no programa, eu acho que ele poderia responder o que seria o período de dormência e como essa quantidade e qualidade do frio que deve ser acumulado lá no inverno vai impactar a produção. A, a dormência ela é uma paralisação do crescimento visível, né? Então, basicamente, muitas espécies entram em dormência, ou todas elas, só que existem diferentes dormências, né? Essa paralisação do crescimento visível, porém, ela não é uma paralisação do metabolismo total dela, ela tem um metabolismo mais lento, mas ainda existe metabolismo ali, principalmente quando relacionado a carboidratos, por exemplo, e até questão de enzimas, né? E isso funciona com frio. Né? Esse mecanismo ele funciona com frio. E com calor também, depois comentando, puxando um gancho. Mas essa paralisação no crescimento visível, então, ela inicia no outono, e as fruteiras, elas podem ter vários mecanismos de perceber, de iniciar esse processo de entrada de dormência. Um deles é a redução do fotoperíodo, então, naturalmente, as plantas podem perceber, isso é visível em algumas espécies, uva, por exemplo, né, pêssego, de certa forma. Em alguns momentos, o frio, e principalmente macieira, ela não é tão sensível ao fotoperíodo, mas a redução da temperatura no outono, a planta ela percebe essa redução e inicia a entrada em dormência. E conforme vai entrando em dormência, ela vai intensificando essa profundidade de dormência, vai intensificando essa dormência, e ela vai precisando de mais acumulação de frio, né? A acumulação de frio, normalmente a gente fala em horas de frio, né? Quanto mais horas de frio, mais acumulação de frio tem, e mais fácil dela sair dessa dormência. Esse frio ele vai estimular diversos processos dentro da planta, e aí está relacionado a enzimas, controle trófico, né? A parte de carboidratos, quebra, síntese de carboidratos, e até um certo momento ela vai acumular frio, ela vai sair dessa endodormência, né? Então, uma das fases, né, que é a endodormência. Após essa endodormência, ela vai entrar num período que a gente chama de ecodormência, na literatura ele é bem definida, que é quando ela começa a tentar reconhecer o calor, né? Então, é como se a planta pensasse assim, opa, acabou o frio e está na hora de brotar. Então, ela começa a acumular calor, quanto mais elevação de temperatura, até de certo ponto, é claro, né? E quanto mais dias quentes, mais rápido ela pode brotar. Isso é variável genotipicamente, né? Então, cada cultivar ela tem uma necessidade de frio, uma necessidade de calor diferente. E uma terceira, talvez, caracterização de dormência, nós temos uma dormência que ela tem diversas estruturas da planta, que é a paradormência, e ela ocorre durante todo o ano. Então, até no verão ela ocorre, que é a inibição do crescimento de um órgão, de uma gema, a partir do desenvolvimento de outro. Então, um tipo clássico de paradormência seria a dominância apical, né? Então, pensando um ramo aí de macieira, por exemplo, a brotação da gema lá na ponta, ela vai inibir a brotação das demais gemas. Né? Isso ocorre muito em clima subtropical, em clima tropical, um pouco menos visível em clima temperado, mas aí tem uma série de fatores envolvidos, principalmente fatores hormonais, né? Então, tem vários hormônios ali interagindo, é uma cascata de hormônios que a gente chama no dia a dia, né? Que está inibindo essa brotação das gemas. Então, a dormência, no geral, é essa paralisação, e dentro dessa dormência existem várias fases. Tá? Tem uma fase de acumulação de frio, essa fase de acumulação de frio, então, tem toda essa interação com o metabolismo, ativação gênica, então, tem diversos genes agindo nessa fase, e depois da acumulação de frio, a gente precisa de calor. Então, isso são as duas fases, eu diria, principais, gerais, assim, da dormência, são essas. Bom, então, professor Edemir, fica claro que
o período de dormência ele vai ser necessário, né, trazendo para o sentido figurado, o descanso que essa planta faz, ela vai ser importante para a produção, para o ciclo reprodutivo da cultura e para a posterior formação do fruto. Trazendo para a parte prática, como tu achas que os produtores podem intervir? Eu acho que seria até uma parte interessante para a gente tratar de produção de fruteiras de clima temperado em diferentes regiões, como o Nordeste e Sul. No Nordeste não há inverno característico com temperaturas baixas como tem aqui no Sul, mas mesmo assim eles produzem uva. Quais são os manejos que são utilizados lá para tratar do assunto da dormência e trazendo realidades tão distintas, né, de clima, como lá altas temperaturas, baixa precipitação, clima seco, e aqui já o inverno com temperaturas mais baixas, inverno também seco, às vezes não chove, mas enfim, aparentemente bem diferente. Muito bem. Bom, primeiro resgatar aí, né, que o Rafael colocou com muita propriedade e que deixa claro que dormência é um processo dinâmico, que está em constante mudança, né, em evolução. Ou seja, o contrário de um processo dinâmico é um processo estático. Você olha a planta, ela está parada, visivelmente, mas ela não está estática. Ela está em mudança constante. E o produtor, ele que trabalha com isso, que trabalha com essas espécies, ele percebe, apesar de não ver visivelmente, a condição dessa planta, né? Ele percebe que no tempo, há uma alteração, um inchamento de gema, né? Ele sabe relacionar se aquele frio que aconteceu e que a gente quantifica através de vários modelos, ele foi bom ou não, né? Se ele veio logo no início do processo da dormência, ou no final do outono, início do inverno, ou se ele atrasou e foi mais tardio, que implicações que isso vai ter, né? Então, um frio mais tardio vai prorrogar o início da brotação e floração. Um frio mais cedo, e em seguida, como disse o Rafael, a partir de agosto, com o calor, e já não tendo mais frio, vai acelerar o processo de florescimento, de brotação. Então, o produtor ele entende, né? E nessa jogada, né, na região sul brasileira, que normalmente o frio acumulado ele não atende às reais necessidades dessas plantas, o produtor, orientado pelos técnicos de campo, eles utilizam algumas estratégias de manejo para completar, homogeneizar as diferenças que existem dentro da planta, porque tem gemas que têm uma profundidade de dormência maior que outras. E se não, o frio, que é o responsável por homogeneizar essa brotação e essa floração, não ocorrer com a mesma intensidade, mesma qualidade, a mesma necessidade dessa planta, é necessário fazer estratégias, né, de utilizar produtos químicos, que alguns já são bastante conhecidos, como a cianamida hidrogenada, produto comercial Dormex, hoje já existem outros, né, Syncron, Erger, que fazem essa homogeneização na brotação, né? E a quantidade e a dosagem desses produtos, elas normalmente se toma essa decisão, né, dependendo da fruteira que você vai utilizar, né? Mas nas frutas de caroço, normalmente no mês de julho, né, na região sul brasileira, e as frutas pomáceas, né, as maçãs, as peras, normalmente em agosto, que aí se faz o cálculo de quanto frio acumulou, se foi suficiente, se o frio ele ocorreu de forma adequada ou não, para fazer essa dosagem de estímulo à brotação e à floração. Isso no sul do Brasil, né? Algumas dessas fruteiras, nem todas, né, algumas espécies, como uva, agora está se experimentando
a pera, frutas vermelhas, estão sendo cultivadas também em uma região tropical no Vale de São Francisco, ou seja, onde não há acúmulo de frio algum. Então, poucas alterações de fotoperíodo. E nessas condições, a estratégia, então, é usar, primeiro, cultivares de baixa necessidade de frio, que não entrarão em endodormência profunda, né? Elas não têm uma necessidade de frio alta. Segundo, é evitar que elas entrem em endodormência. E como evita-se que elas entrem em endodormência? Através de algumas estratégias, principalmente induzindo aquilo que o Rafael comentou antes, a ecodormência, ou seja, antes dela ter uma percepção de encurtamento de dia, que lá não existe, ou temperaturas noturnas baixas, né? Então ela vai ter um crescimento vegetativo prorrogado, se faz uma indução ambiental, que é retirar a água, né? E ela, por esse estímulo, ela para o crescimento, ela entra em ecodormência, né? Faz umas desfolhas nela, para reduzir a inibição correlativa de órgãos, de folhas, sobre o paradormência, e para estimular novamente essa planta, deixa ela em repouso algum tempo, né, uns 30 dias, às vezes até mais, aí então se faz uma poda drástica, volta com a água, e aí sim aplica novamente um indutor de brotação, que são os mesmos utilizados aqui no sul, para fazer com que essa planta responda e retome o crescimento. Então, a estratégia em regiões tropicais é evitar que ela entre em endodormência, né? Se utilizando de manejo, retirada de água, e para entrar em ecodormência, e voltando com a água e estímulo químico para retomada do crescimento ativo. Então, são basicamente esses, mano. Todas as espécies podem ser feitas assim, não. Tem algumas que não é possível. Elas não se adaptam a esse tipo de manejo, né? Mas hoje o produtor já consegue fazer isso muito, muito bem com a videira, né? Já se está tendo produção comercial de pera, numa condição dessa, pera de baixa necessidade de frio, e agora mirtilos, né? E amoras, né? Estão sendo produzidos nessas condições. Figo já é de muito longa data produzido. Tudo isso a gente percebe que, no caso, é fruto é resultado, no caso, de pesquisas aplicadas na área e o quanto que tecnologia é fundamental para o manejo dessas culturas. Por falar nisso, Rafael, tu que agora estás trabalhando na EPAGRE, tu pode citar algum dos avanços tecnológicos que, no que tange as pesquisas que são desenvolvidas aí, tratando de manejo das fruteiras, mais especificamente também sobre dormência, se tem algo relacionado ao melhoramento genético, lançamento de novos cultivares, ou outras pesquisas afins? Sim. Complementando a questão da fala do professor Edmir, uma das espécies que talvez não tenha tido sucesso no Nordeste, por exemplo, é o pessegueiro, o próprio pessegueiro. Aqui, inclusive, nós mandamos cultivares de baixa necessidade de frio para o Nordeste e não existe um abortamento de flor, né? Que daí aí já não é mais nem questão de dormência, né? Aí já é uma questão também de dormência, mas já é uma questão de estresse térmico, né? Então, elas não aguentam, a nossa base genética, ela infelizmente não tem potencial para aguentar altas temperaturas durante a floração, né? Em relação a novas pesquisas, o que nós temos de avanço é justamente essa questão da brotação, da técnica de fazer cultivo em clima quente, né? Dessas cultivares. Então, o que a gente entendeu sobre endodormência e ecodormência foi aplicado no Nordeste, e hoje a gente tenta aplicar algumas coisas, por exemplo, a questão da necessidade de calor,
né, na nossa região. Por quê? Porque aqui continua sendo frio, continua dando geada, e aí a gente melhorou muito as cultivares para baixa necessidade de frio, e elas começaram a brotar mais cedo, e florescer mais cedo. Então, começou a ter problemas agora com geadas, né? Então, com estresse de baixa temperatura. Uma das pesquisas pioneiras no Brasil, no caso na IPAGRE, foi a proteção contra geadas, então, o combate à geada com calor úmido, que a gente chama, que é a aplicação de água, né? Então, quando a água congela, a gente fica pulverizando para o mar, e quando a água congela, ela libera calor e acaba protegendo a planta. Então, a gente tem conseguido produzir mais cedo, em regiões mais frias. Assim como a gente tem conseguido produzir em regiões quentes essas fruteiras, em regiões frias a gente tem conseguido produzir mais cedo cultivares de baixa necessidade de frio. Então, todo o melhoramento genético, por exemplo, da Embrapa, da doutora Maria, que foi voltado para baixa necessidade de frio, a gente está conseguindo adequar isso para regiões com alto acúmulo de frio e conseguindo produzir fruto mais cedo. Então, isso é uma das inovações que tem tido muita procura aqui na região, por exemplo, que é essa questão da antecipação da safra, né? Então, antes a gente começava a produzir apenas final de novembro, hoje a gente consegue ter colheita em outubro, então, início de outubro, com cultivares de baixa necessidade de frio e com cultivares que conseguem aguentar esse frio mais intenso, né? Em relação a algumas cultivares de baixa necessidade de frio e que conseguem produzir bem e tem uma qualidade de fruto boa, a gente tem vários, né? Mas algumas, infelizmente, elas acabam caindo na mesma época de colheita de várias outras. Então, isso é uma relação aí de brotação, né? Então, ela floresce um pouco mais tarde por causa da necessidade de calor e acaba caindo numa época que tem frutos melhores, vamos dizer assim, né? Frutos de alta necessidade de frio. Uma das outras inovações e de estudos que têm sido feitos são a aplicação de produtos para quebra de dormência, e aí eu já não digo mais quebra de dormência, mas talvez homogeneização de brotação. Os produtores aqui usam muito, sem pesquisa, basicamente. Então, isso é uma coisa que a gente está avançando ainda. Existe um livro, existe tabelas prontas, existe uma bula do produto que você pode acompanhar ali, mas tudo depende do ano. Então, um trabalho que a gente tem feito é acompanhar o ano e a gente tem feito reuniões com os produtores para que eles saibam qual a dose aplicar, quando aplicar, em que cultivar eles aplicam, em que cultivar eles não aplicam. Então, isso é uma das outras coisas que tem sido pesquisado, conjuntamente, então, com a questão da proteção à geada, conjuntamente com essa avaliação de genótipos mais precoces, né, ampliar essa safra. Então, essas são algumas das inovações assim, né? Uma outra coisa que a gente está entrando agora é em relação à resistência ao calor durante a floração. Então, isso que eu comentei, da gente não conseguir produzir no Nordeste. Por causa do calor, a gente está tentando resolver aqui. Então, temos uma unidade experimental em Uruçanga, que sofre muito com isso. Então, isso é um projeto meu, que até 2030 eu vou tocar. Um projeto, inclusive, financiado pelo Banco Mundial. Uma das fases isso, um dos tópicos é isso, né? Então, selecionar genótipos com alta tolerância a calor durante a floração. Também um projeto sobre resistência ao frio, então selecionar genótipos mais resistentes para fazer um combo. Então, o que seria esse combo? Seria a quebra da dormência na hora certa, a defesa contra geadas com calor úmido e uma cultivar resistente à geada. Então, isso seria o nosso ideal, um genótipo, um idiótipo, né, da região, seria isso. Então, essas são algumas das pesquisas, né, e avanços, assim. Uma das coisas que a gente está ainda devendo, e talvez
vai demorar um pouco, até porque é um processo complexo, é um processo dinâmico, é a quantificação de horas de frio, né? Então, a quantificação de frio. Então, modelos para quantificar frio. Existem muitos modelos. Atualmente, a IPAGRE usa modelo da Carolina do Norte modificado e horas abaixo de 7.2. Mundialmente se usa horas abaixo de 7.2 também, mas nos últimos anos tem sido mais adequado utilizar o modelo dinâmico, né? Então, que é outro modelo criado para condições mais quentes, num contexto de mudança climática, ele se encaixa perfeitamente. Então, com o passar dos anos, agora a gente vai ter que fazer uma adequação desses modelos nesse sentido, né? Então, achar um modelo mais adequado para quantificar esse frio, porque esses modelos que a gente utiliza atualmente, eles são... primeiro que eles foram feitos para regiões de clima temperado, que são totalmente diferentes das nossas condições. E para cultivares diferentes também. Então, as cultivares que foram utilizadas para padronizar esses modelos são cultivares de alta necessidade de frio, né? Cultivadas em regiões de alto acúmulo de frio, que é totalmente diferente da nossa condição, né? Então, alta variação climática, nossa condição, cultivares de baixa necessidade de frio, ou baixíssimas, ou quase nulas. Aí, pegando um exemplo, BRS Pessigueiro, BRS Mandinho, BRS Campai, que quase não precisa de frio, brota fácil e produz fácil, qualquer lugar que tenha um mínimo de frio possível, né? Então, acho que seria basicamente isso. Um pouco das tecnologias geradas já, e um pouco das tecnologias que seria futuramente. Alguns projetos, então, esses projetos mais de resistência eles estão previstos para 2030, então eu tenho aí mais 5 anos, basicamente, final de 2030. E esses dos modelos, até essa questão dos produtos de aplicação na hora certa e tal, a gente faz todo ano. Então, é um processo contínuo que a gente tem feito e vai se intensificando ao longo dos anos agora, né? Fascinante, Rafael. Agora, saindo de um parâmetro geral e trazendo para uma abordagem sobre a nossa realidade aqui do campus da UTFPR, eu acho que o professor Idemir, que já foi orientador do Rafael, atualmente é meu orientador e orienta também outros trabalhos na área, ele podia falar sobre as pesquisas que a gente faz aqui no Laboratório de Horticultura sobre o assunto, não só sobre dormência, mas também sobre outras questões no que trata fruteiras de clima temperado. Ok. Eu antes também gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão das tecnologias, né? Eu acho que o Brasil tomou uma decisão e foi muito assertivo. Essa foi uma decisão política, né? Na década de 60 e 70 se decidiu fazer uma revolução na agricultura, né? E produzir alimentos para atender a demanda interna e hoje exportamos, né? Um grande exportador de alimentos de forma geral, em fruteiras também, né? Uma decisão, quando se disse, vamos produzir frutas temperadas aqui, não foi só frutas temperadas. Se investiu muito em pessoas, né? Muita gente foi se qualificar fora do país, vários países, né? Europa, Estados Unidos, trouxeram de lá germoplasma e conhecimento técnico-científico. E aqui se estabeleceu uma base, se testou material de baixa necessidade de frio, e aí teve a Embrapa, teve uma importância enorme. As pesquisas estaduais como EPAGRE, IAPAR, hoje IDR, IAC, né, formaram uma base e começou-se a fazer uma coisa muito assertiva, que é melhoramento para baixa necessidade de frio, adaptação de cultivares para as nossas condições. E hoje a gente tem enormes, numerosas cultivares, não só em frutas de caroço, mas em macieira, alguma coisa de pera já temos também, frutas vermelhas, mirtilos, amora, uma das mais plantadas no mundo, foi, né, que é a tupi, foi criada aqui no Brasil. Então, e precisamos que isso seja continuado. Hoje, né, não é mais dependente só do público. Por quê? Porque já tem o privado
tem a iniciativa privada nessa questão, né? A fruteira de clima temperado é um negócio, e esse negócio gera emprego, renda, lucro, né? E mais investimento, né? Mas ainda é fundamental as instituições públicas, porque é nessas instituições públicas onde se faz pesquisa de base, onde se faz o entendimento, né? Como o IPAGRE, como as universidades, como a Embrapa, principalmente a Embrapa, né? Para dar continuidade em desenvolver tecnologias como a que o Rafael falou aí. Porque se cria uma cultivar, mas ela não é completa. Existem problemas, né? Em alguns momentos que precisa de manejo, precisa de ajustes, né? Baixa necessidade de frio dela, ela floresce muito cedo e precisa de controle de geada, né? Então, são situações que sempre vai ser necessário cada vez mais tecnologia. Se pensarmos assim, né, até a década de 60 era a introdução desse material, o mundo inteiro estudava modelos de acúmulo de frio, né, para entender a necessidade de frio da planta e onde é que ela se ajustava no ambiente para ter aquele frio atendido. Vira o século, começa a se entender o processo da dinâmica da dormência em nível celular, né? O que acontece lá dentro da célula, com a dinâmica de carboidratos, hormônios, as modificações de parede celular, de membrana, com os ácidos graxos da membrana, né? Mais recentemente é focado nos genes que controlam a dormência, né? E aí tem um trabalho espetacular do pessoal da Embrapa de Bento Gonçalves, né? O Revers, e junto com uma equipe enorme deles lá, estudando isso na macieira, já identificando genes maiores, clonando, fazendo alterações, modificações genéticas para adaptar esses cultivares às nossas condições. Eu acho que isso são ferramentas e tudo que eu falei aqui tem muito investimento público, né? Muito Embrapa, muito universidade. O que a gente faz aqui? A gente aqui não está descolado dessa realidade. A gente procura entender, né, a adaptação das plantas de clima temperado em condições de invernamento, que está cada vez mais mudando, né? A gente não tem um inverno regular aqui, um ano é bom, outro ano, nem vou dizer que um ano é bom. Um ano é regular, um outro ano é péssimo, outro ano mais ou menos, né? Como é que essa planta se adapta numa situação dessa? Então, a gente segue uma linha, que é a linha da teoria trófica, que é entender a dinâmica de carboidrato nessa condição de esquenta e esfria, de porta-enxertos diferentes, se esses porta-enxertos são capazes de modificar a dinâmica de carboidratos de plantas copa, né, se isso pode antecipar ou retardar a floração. Então, esse é um trabalho. A aclimatação e desaclimatação desses novos genótipos que estão sendo lançados, né, de macieira pela IPAGRE, de pessegueira pela Embrapa. Como é que acontece isso? Como é que esse processo desse material de baixa necessidade de frio, ele vai se aclimatar? Nós vamos ter problemas com geada ainda, né? Ele vai desaclimatar fácil se no meio desse inverno vem uma onda de calor? Ele vai se tornar mais suscetível a geadas? Então, esse é um trabalho que eu acho que é importante, pequeno, que a gente faz aqui com vocês, orientados, né, que colabora com esse todo, né? Se a gente ficar descolado dessa realidade, a gente não progride. Então, a gente tem que colaborar um tijolinho nesse conhecimento de adaptação de plantas, de fazer com que a gente consiga produzir plantas de clima temperado, espécies de clima temperado aqui no Brasil, estudando isso, né? Essa dinâmica de adaptação,
de aclimatação, desaclimatação, principalmente vinculada à teoria trófica, do alimento da planta, como é que ela reserva esse alimento quando ela termina o ciclo, está finalizando o ciclo de crescimento após a colheita, né? Como é que ela reserva, como é que ela remobiliza isso durante o inverno para resistir às geadas e a temperaturas baixas, e como é que ela vai utilizar isso para o processo de retomada de crescimento ativo. Então, basicamente nesse contexto aí que a gente inclui as pesquisas, né, de vocês aqui na nossa instituição. Agora, saindo da parte da pesquisa acadêmica, voltando para o campo, sabendo que possivelmente a gente vai ter produtores rurais escutando a gente, ou mesmo atualmente alunos, ou que podem vir a se tornarem produtores. Ideni e Rafael, uma pergunta para os dois. Se vocês pudessem dar dicas práticas para quem está ouvindo a gente agora, sobre pessoas que se interessam no assunto e que planejam investir na atividade econômica, que seja o cultivo dessas fruteiras, quais seriam elas? Eu posso começar. Em relação a dicas, a gente sempre começa primeiro escolhendo para que público tu quer comercializar o produto. Então, tu quer exportar, tu quer produtor local, vender o produto localmente, quer vender numa feira, ele vai ser para uma indústria ou para consumir in natura. Então, assim, aí já começa a escolha de cultivar e começa a ter a escolha do local de cultivo e da cultivar, né? Então, se essa cultivar vai se adaptar ao local de cultivo que você tem disponível para isso, né? Esses dois fatores são essenciais porque vai determinar, primeiro, quanto você pode vender desse produto, quanto você vai ganhar de valor desse produto. Se vai vender para suco, o processo é totalmente diferente, por exemplo, de colheita e transporte. E adaptação nessa cultivar. Muitas cultivares para consumo in natura, por exemplo, são muito boas para consumo in natura, só que elas não são adaptadas. E aí, às vezes, aquela cultivar que está lá no mercado, que a gente gosta muito, que é importada, que ela é muito saborosa e tal, ela não é adaptada à nossa região. Então, aí tem essa escolha da cultivar que tem que ser muito bem criteriosa, né? Tem que ser muito bem alinhado. Uma outra dica nunca tem uma fórmula mágica, então a questão, por exemplo, de quebra de dormência é uma das coisas que eu mais vi esse ano, por exemplo, é o produtor fazendo por conta a quebra de dormência, ou tentando imitar uma quebra de dormência do vizinho, e a condição dele era totalmente diferente, e ele perdeu a produção por causa disso. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve casos de queima das flores por causa do Dormex, queima das gemas por causa do Dormex. Então, muitos produtores fizeram reaplicação de Dormex em ameixa e maçã e tiveram problemas, principalmente na maçã. Então, assim, eles tentam, às vezes, seguir uma fórmula mágica, mas não existe fórmula mágica. Então, a gente sempre tem que procurar um técnico. Nós temos a IPAGRE, como ela é uma empresa de pesquisa e extensão, sempre tem os extensionistas que estão alertas, atentos a isso. E como temos as reuniões de quebra de dormência com os produtores, é uma ótima oportunidade para entender como funciona. Então, a gente sempre tenta direcionar o produtor, mas nunca dando uma dose, por exemplo. Então, tem muita gente que vai lá e dá uma dose de tantos por cento para aplicar, mas não é assim que funciona. Então, aí são os principais fatores, assim, que eu diria nesse momento, né? Então, escolha de comercialização, local, cultivares, se elas são adaptadas ou não, e até essa questão de manejo, principalmente relacionada à dormência, a questão da quebra, né? Então, não existe uma fórmula mágica, depende de cada ano. Ano frio, às vezes, até ano frio precisa passar Dormex, às vezes não, depende da cultivar.
né? Depende da situação. Então, depende muito, né? Então, se for pensar e outros fatores que podem influenciar e que são dicas, mas escolha de porta-enxerto, escolha de sistema de condução, escolha de ter ou não fertirrigação, escolha de ter ou não combate à geada, tela antigranizo, cobertura plástica. Então, tudo isso depende do nível tecnológico do produtor, o nível que ele quer investir, o tanto que ele quer investir, mas são coisas que não são obrigatórias, né? Eu acho que mas são dicas gerais assim que a gente dá para o produtor, né? Para alguém que quer produzir essas fruteiras. Muito bem, eu acho que o Rafael fez uma síntese muito bacana, né? Por isso a gente destaca sempre a importância de quem vai entrar na atividade, dialogar com quem está na atividade, né? Com os técnicos da iniciativa privada, com os técnicos da instituição pública, né? As Emater, a EPAGRE, o IDR, a Embrapa, tem pessoas competitíssimas, né, muita qualidade, que pode orientar de forma muito clara, pelo menos no sentido de dizer se aquele empreendimento ele tem um mínimo chance de dar certo, né? O estudo de mercado é a base, obviamente, sem isso, né, pensar que fruta não é grão, né? O grão, se você não vender na cooperativa A, tu vende no cerealista B. Fruta não. Fruta, se você não tem um mercado, se colheu ela, ela vai se deteriorar, né? Por mais, eu tenho estratégia de conservação, em pós-colheita, câmara fria, bom, aí já começa, né, o grau de investimento de dinheiro que o produtor tem, muda, né? Mas, assim, tem que ter o comércio tem que ser antes, né? O mercado tem que ser fechado antes. E outra coisa que eu acho super importante é sanidade. As plantas têm que estar sadias e bem nutridas, né? Então, o solo, a base, né? Preparar esse solo com muita antecedência. Esse solo, ele precisa ser um solo, né, com condição de sustentar a raiz, tratar ele até, se possível, a 60 centímetros, né, para que essa planta perene, que vai ficar 10, 15, 20 anos lá no local, tenha condição de sobreviver e ter sanidade, né? E pensar assim que não termina após a colheita. Essa planta tem que ser tratada, ela tem que manter folha, para fazer reserva, para se estruturar, para entrar em dormência, suportar o inverno e ter retomada de crescimento ativo com vigor. Porque nessa primeiros 30 dias, aí, depois que ela brota, ela vive da reserva que ela fez o ciclo anterior. Se ela não tem essa reserva, ela vai competir com ela mesma. É folha competindo com flor, com fruto em desenvolvimento, e aí pode ter um abortamento, pode ter um baixo pegamento, porque a reserva dela estava fraca. E por que essa reserva estava fraca de proteína e carboidrato? Porque no ciclo anterior perdeu a folha por doença, né? Porque no ciclo anterior o produtor não fez uma reposição adequada uma adubação adequada após a colheita, né? Então, são várias situações de prejuízos no ciclo que são decorrentes da falta de cuidado que se teve no ciclo anterior, principalmente após a colheita. Tá? Então, a sanidade da planta, um bom estado nutricional, sem desequilíbrio. Bom estado nutricional significa por em excesso, né? A gente tem que cuidar com o excesso de nitrogênio também, a gente quer produzir fruto e não madeira, né? Mas a gente precisa que essa planta tenha um bom estado nutricional. E aí o produtor precisa se tecnificar, precisa conhecer tabela de adubação, precisa saber uma análise de solo, precisa fazer uma análise foliar, né? Então, quem entrar na fruticultura, veja bem, qualquer ramo. No grão, a gente pode dizer assim, com 4, 5 intervenções, agora talvez um pouco mais com essas novas doenças, você faz a safra. Na fruticultura são mais de 30 intervenções. É mais de 30.
Mas primeiro tem que se preocupar em fazer ela brotar, florescer de forma homogênea, uma quebra de dormência adequada. Depois fixar fruto, né? Fixação de fruto. Tem abelha, se a planta precisa de polinizadora, as polinizadoras são compatíveis, tem abelha. Se não está o tempo nublado, nós precisamos então pensar num regulador de crescimento para fixar fruto. Fixou fruto, aí tem que pensar em ralhar, né? Não dá para deixar toda aquela carga de fruto. Aí começam as doenças, né? Tempo úmido, quente, são várias intervenções, muitas intervenções, né? Então, o fruticultor é um produtor diferenciado, né? Ele é um produtor que tem que ter conhecimento técnico, é um produtor que gosta de estudar, ele é um produtor que vai seguir rigorosamente o que diz as normas técnicas, a ciência, para ter sucesso, porque são muitos os riscos. Então, acho que isso é uma dica que a gente pode passar, né? Se é dica, não sei, tem que conhecer, tem que estudar e tem que gostar da atividade. Ótimas dicas, pessoal. Agora, para finalizar, tanto para os estudantes quanto para os produtores ou outras pessoas que se interessem pelo assunto e querem se aprofundar nas falas que vocês trouxeram hoje aqui para gente, vocês teriam outras dicas, mas já se tratando de materiais, livros ou até eventos que essas pessoas podem participar, e onde elas podem encontrar mais informações sobre as pesquisas que vocês citaram aqui para a gente hoje? Existem ferramentas acessíveis para isso ou algo parecido? Bom, vou falar um pouco sobre os materiais que a gente tem disponíveis hoje. Tanto a Epagre como a Embrapa, o próprio IDR, a UTF, algumas vezes ela emite publicações didáticas, vamos dizer assim, folders, livros. O Idemir acho que já participou de várias coautorias de livros dessas empresas, né, tanto da Epagre como da Embrapa. Então existe, por exemplo, os livros da cultura da macieira, os livros da cultura do pessegueiro, da videira, que aborda num aspecto geral assim a cultura. Existe, eu até estou com um deles aqui do lado, que é o livro sobre dormência e indução de brotação em árvores frutíferas em clima temperado, organizado pelo Petri, esse pesquisador de Epagre. Tem o livro Pessegueiro da Embrapa, que é muito completo, de autoria aí, parte da autoria, edição da doutora Maria do Carmo. Tem aspectos gerais, desde genética até manejos fitossanitários, né, das culturas, dessa cultura. E em relação à dormência, assim, o livro dá esse boletim técnico, né, um boletim técnico da Ipagre, ele aborda bem essa questão da dormência. Tem até as doses e produtos utilizados, testados há muitos anos aqui na região, né, tanto em macieira como frutos de caroço, uva, kiwi, caqui, de tudo um pouco. Então é um boletim bem, um livro praticamente, né, bem completo. Em questão de materiais, aí o professor Demir tem bastante vídeos, né? Bastante vídeos aí no YouTube, no canal da UTFPR, então acho que são materiais interessantes para manejo. Tanto tem vídeos de dormência, mas tem vídeos de manejo também dessas espécies, vídeos sobre condução, sobre porta-enxerto, sobre enxertia, sobre poda, então tem bastante material aí disponível. A Embrapa sempre quando ela lança uma cultivar, ela faz divulgação intensa com folders, com livros. Agora eu estava, hoje especificamente, estava encaminhando para um produtor vários folders com cultivares de pessegueiro e amora preta.
porque ele estava com interesse em produzir, então tem esses folders da Embrapa também, que podem ser utilizados, eles são facilmente encontrados na internet, para baixar, enfim. Em um outro livro, que eu não tenho aqui no momento, mas também é muito interessante, é um livro de hormônios, né, de reguladores de crescimento de plantas, que aborda praticamente todos os reguladores utilizados na fruticultura, de clima temperado principalmente. E aí aborda desde Dormex a produtos para raleio, produtos para crescer fruto, produtos para derrubar fruto, derrubar folha, melhorar a cor, então tem de tudo um pouco. Eu acho que são materiais bem fáceis de achar na internet, assim, são muito divulgados, muito usados, então algumas das dicas assim de materiais que eu tenho. Esses são materiais que eu normalmente também passo para os estudantes, né, os alunos, seja da graduação ou da pós-graduação, para que tenham esse conhecimento, que tenham acesso a esse material que é aplicado, né, uma coisa bem focada, bem tecnologia mesmo. E para quem gosta de estudar e se aprofundar, aí vai ter que pesquisar, vai ter muito material em inglês, né, tem um livro do Herês lá no ano virado do século, né, esse Temperate Fruit Crops in Warm Climates, que eu acho que é um livro obrigatório para quem gosta de estudar o tema. Agora, falando um pouco mais de ciência, né, e conhecimento. E tem várias revisões sobre dormência, várias revisões, muita publicação, artigo científico, e sempre artigos científicos tem que buscar revistas de boa qualidade, porque a gente tem centenas de publicações, mas a gente não pode também perder tempo em coisas que um corpo revisor não tem seriedade. Então, tem que buscar revistas, de fato, com boa qualidade, tem uma indexagem alta, que aí, pelo menos, foi revisado com critério e que, de fato, contribua com o avanço da ciência e da tecnologia. Então, para os estudantes que são de pós-graduação, a minha dica é essa, né? Estudar, ler, pegar essas revisões, né? Tem muita revisão boa, muita revisão boa. Olha, ótima dica para quem está na pós-graduação. É buscar essas revisões atuais, né? E aí, a partir delas, os artigos científicos que as embasaram. E buscar em revistas com qualidade. Não adianta ficar perdido em revistas e em publicações que não contribuem muito. Tá? Então, essa é a minha dica para os estudantes que estão estudando, entrando nessa área e que querem avançar. Você tem que estar sempre na fronteira. O que foi feito até aqui? Tem um histórico. Como é que era lá na década de 60 e 70? Se estudava muito o modelo de frio, até virado do século. Depois foi para a fisiologia da dormência, que é o que a gente estuda aqui. Né? Hoje é genética, controle da genética, silenciamento de genes. Então, tem que entender esse processo todo para a gente saber se colocar dentro. Né? Em que forma a gente vai contribuir. Então, isso é a minha dica. Né? Eu acho que o Rafael foi muito bom com dica com relação à tecnologia para quem vai entrar na produção, e eu deixo aqui minha contribuição para quem está entrando na pesquisa, para quem está querendo estudar o assunto, né, de adaptação de fruteiras de clima temperado em regiões quentes. Pegando esse gancho, então, para quem está querendo estudar sobre o assunto, eu vou reforçar o convite para as pessoas conhecerem o nosso programa de pós-graduação em agronomia aqui da UTFPR. No site do programa, é só você jogar lá o UTFPR, Campus Pato Branco, no Google, você vai encontrar, então, as linhas de pesquisa e os projetos dos alunos e o que eles trabalham. Também tem as nossas produções, do que a gente faz aqui, as nossas dissertações e tese, e isso é um ótimo caminho para vocês se manterem atualizados e, quem sabe, até se tornarem um futuro colega de trabalho da gente. Então, pessoal, para finalizar, Ideni e Rafael, muito obrigado pela aula de hoje. Foi muito interessante ouvir as respostas que vocês deram para as perguntas que eu separei, e foi um prazer recebê-los aqui no nosso podcast.
Ok, então, obrigado, João Vitor, né? Obrigado também ao Rafael por estar aí. E é isso. Fiquem aí, se precisar da gente, a gente está à disposição também para ajudar a esclarecer outras dúvidas que tiverem. Então, obrigado pelo convite. E a vocês, ouvintes, obrigado pela companhia. Este episódio foi produzido pelos estudantes da disciplina Seminários 2 do ano de 2025, aqui do programa. Eu, João Vitor Santos, apresentei ele. E até a próxima. Foi um prazer ter vocês aqui.